A grande guinada na vida de alguém, a verdadeira guinada ou a única guinada significativa na vida de uma pessoa é quando ela se toma a sério, quando assume a responsabilidade da sua vida. É quando olha para si e identifica o seu verdadeiro eu e se reconhece como um ser espiritual. Como alguém que age de dentro para fora, como alguém que toma decisões de dentro para fora. E não como um drone mental que é conduzido pelas externalidades, pelos modismos, pelas ideologias, pelos dogmas religiosos, pelas polarizações políticas. Infelizmente, a maior parte das pessoas não está no comando da vida. As pessoas não estão no comando da sua vida. São teleguiadas remotamente, de longe, como drones humanos, como carcaças humanas que correm atrás do tarde demais. Para poder promover a grande guinada na sua vida, faz-se necessário estar na condução da sua vida. Estar tomando as decisões de forma consciente, porque decisões conscientes partem da consciência interior, que fica leve ou pesada dependendo do que o ser humano escolhe, determina, faz ou deixa de fazer. É nisso que está a grande guinada, a verdadeira guinada, a única guinada viável para alguém se tornar um ser humano melhor. Quando ele assume um compromisso, um comprometimento e uma responsabilidade para com a sua consciência interior, ouvindo-a constantemente, pesando as escolhas, as ações, as deliberações com a consciência interior. Ela deve ser a balança na vida de alguém. Tudo precisa ser pesado nessa vida. O que é pensado, o que é feito ou o que se deixa de fazer. Tudo deve ser colocado na balança. Mas não falo aqui da balança mental, deste cérebro que fica apenas cismando, que fica apenas refletindo num circuito fechado, sem ter conexão com a vida. Esta pesagem não serve de nada. Ela não promove uma deliberação confiável. A verdadeira balança na vida de alguém precisa ser a sua consciência interior, porque a consciência interior, sendo a voz do espírito, permite ao ser humano ser ele, agir por si e fazer o que precisa ser feito na sua vida, estando na condução do processo da sua vida. Falta justamente as pessoas estarem na condução, estarem escolhendo, deliberando e agindo conscientemente. Como eu já disse, a maior parte das pessoas são drones que são conduzidos pelas externalidades. Nisso surge um vácuo de poder, coloco entre aspas, mas existe um vácuo de poder no ser humano. Existe um vácuo de poder porque o próprio ser humano, por si só, ele não toma a frente. Ele não chama para si a responsabilidade. Ele não quer fazer o que precisa ser feito. E daí terceiriza tudo. Coloca a sua vida nas mãos de alguém. Dos dogmas religiosos, da espiritualidade bagaceira, das ideologias políticas, dos modismos, das inovações, das tecnologias, de todas essas tranqueiras que estão aí à venda, abduzindo os desatentos e os preguiçosos que querem ser conduzidos de fora como drones humanos sem autonomia, sem vontade própria. E quando não se tem uma vontade própria, se vive de forma automática, mecânica, se vive de forma artificial. Falta justamente ao homem esta vontade própria.
O homem moderno, o ser humano moderno, se tornou uma criatura sem vontade própria, um ser domesticado, sem o ímpeto da vida, sem a força de vontade dentro de si para querer fazer a diferença, para querer promover e poder promover a grande guinada, a reviravolta da sua vida. A grande guinada depende justamente desta tomada de consciência, daquele que chama para si a responsabilidade, a condução e o comando da sua vida, sem precisar depender de terceiros que apenas se aproveitam destes fracos, que não têm uma vontade própria, que não sabem o que querem, o que precisam e o que vieram fazer aqui nesta vida terrena. A humanidade é constituída por sombras humanas por causa disso. Isso explica as polarizações políticas dos dias atuais. Por que tantos do lado da direita, tantos do lado da esquerda, confiando cegamente em seus ídolos, em seus guias, em seus mitos, em suas personalidades? Tudo isso apenas comprova que as pessoas estão terceirizando, estão delegando a alguém a condução de suas vidas. E quando isso ocorre, pode-se concluir facilmente e perceber de forma fácil que as pessoas estão num vácuo de poder. Existe um vácuo de poder dentro do ser humano. Ele não tem o poder da sua própria vida. Ele não chama para si a responsabilidade. Ele não quer pagar o preço, porque tudo tem um preço. Convenhamos. Ter o poder da sua vida, a condução, a força de vontade, a determinação, requer coragem. Coragem esta que faz com que o ser humano tenha que ser responsável por si próprio, por seus acertos e por seus erros. O ser humano haverá de lidar com a insegurança muitas vezes, porque aquele que é dono da sua vida e não segue junto com a manada, em determinados momentos está sozinho, não tem como trocar figurinhas com os demais, como se diz, porque quem trilha o seu próprio caminho está sozinho, é ele e o seu guia espiritual. É ele e a condução espiritual, é ele e as irradiações espirituais que chegam aqui na matéria grosseira mais densa. Mas aquele que trilha o seu caminho verdadeiramente, que promove a grande guinada, ele se abre para essas irradiações espirituais, ele se alimenta deste pão espiritual e segue adiante sempre. E não tem lá muitos amigos nesta vida, porque alguém que segue no seu próprio caminho não anda com os dorminhocos que trilham os caminhos alheios, que são abertos em meio ao matagal pelos aproveitadores que levam os seus conduzidos à beira do abismo, para o buraco. Como já disse Cristo há 2000 anos, ao falar dos cegos que guiam outros cegos e todos caem no buraco. É isso que observamos nos dias atuais. Então, alguém que não trilha o seu próprio caminho, que não é dono da sua vida, que não chama para si a responsabilidade, que não dá esta grande guinada para tornar-se o gestor da sua vida, se torna uma presa fácil dos aproveitadores de plantão que adoram os medrosos e os covardes que terceirizam suas vidas e suas responsabilidades. Então é o que podemos observar na vida em sociedade, onde as grandes massas não querem pagar por nada, porque não têm coragem, porque não querem arriscar, porque querem um caminho fácil, onde tudo já está ali estabelecido, colocado à beira do caminho, para que os preguiçosos possam se alimentar. Mas este é o caminho largo. Este é o caminho cômodo dos preguiçosos. Não é o caminho estreito e íngreme ensinado por Jesus. E o ser humano precisa arcar com a grande responsabilidade da sua vida. Precisa ele próprio deliberar, ele próprio escolher, ele próprio agir. E para ele poder fazer isso, precisa se libertar
dentro de si. Precisa ser uma criatura livre em espírito, que pesa tudo com a consciência interior. É nisso que está a liberdade. Enquanto que as grandes massas estão acorrentadas por dentro. E quantos indivíduos não estão acorrentados por dentro? Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão tremenda. É como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Aquele que está acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. É por causa deste acorrentamento interior que as pessoas não conseguem se libertar e elas não têm coragem para romper essas correntes, porque isso retira as pessoas da zona de conforto, do ninho de comodidades. E a maior parte não quer isso, quer apenas que alguém as conduza. A maior parte das pessoas quer isso, que alguém as conduza. Sendo que cada um precisa chamar esta responsabilidade para si, ouvindo o seu guia espiritual através da consciência interior, captando as energias espirituais, alimentando-se delas e trilhando o seu caminho com coragem e determinação. Isso é a grande guinada na vida de alguém. Ouvir a sua consciência interior, pesar tudo com a consciência interior, ser receptivo à intuição, à vida interior, fazer a diferença de dentro para fora, fazer a diferença dentro de si através deste diferencial que é a intuição, que é a sensibilidade espiritual. Quem tem coragem de fazer isso faz a diferença na sua vida, mas são poucas as pessoas que têm coragem porque são cômodas, dependentes, preguiçosas e realmente pessoas sem atitude, sem uma personalidade própria. Personalidade não no sentido, desta máscara social que as pessoas usam hoje em dia. Quando eu falo de personalidade, nem deveria falar personalidade, mas um jeito próprio de ser. Falta nas pessoas um jeito próprio de ser. Tudo é muito imitação hoje, tudo é muito aparência, tudo é muito faz de conta. E nessas máscaras que as pessoas usam, por causa dessas máscaras, desperdiçam o seu tempo, suas energias e não conseguem chegar a lugar algum e não conseguem promover a verdadeira guinada, que é justamente ouvir a intuição, a consciência interior e ser o que se é. Ser o que se é verdadeiramente. Esta é a grande guinada na vida de alguém. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!